o levantamento do que é a disciplina, tá? Uma análise do que a gente vai ver nessa disciplina. Como eu comentei com vocês, essa é uma disciplina muito teórica, ela envolve muita teoria, ela envolve muito debate, muita discussão, muita pesquisa, tá? Não tem nada prático, muito pouca coisa. Eu quero trazer muito estudo de caso para vocês, então eu vou colocar muito estudo de caso e vocês, especialmente na questão do relatório, também nessa disciplina vocês vão entregar relatório por aula, mas especialmente na questão do trabalho e alguns relatórios, a gente vai trabalhar com estudo de caso. Então, por exemplo, o primeiro trabalho vai ser um estudo de caso. Então, eu vou passar um material para vocês, vocês vão montar toda uma pesquisa, né, todo um levantamento em cima da projeção de um projeto, tá? A partir da ideia, da concepção, levantamento que precisa. A maioria do pessoal de TADS já tem uma noção muito boa do que eu estou falando, porque projeto integrado faz muito disso. Mas a galera de ciência não. Então, a gente vai ter que discutir muito isso, e eu conto com a experiência que vocês estão tendo em TADS, num projeto integrado, para que a gente possa complementar essas informações, tá? Então, não é aquela disciplina que eu falo o tempo todo, vocês deixam aí o Teams ligado, levanta, vai dar uma volta, vai tomar um café, depois eu assisto. Negativo. Negativo, tá? Eu quero fazer a mesma coisa que eu faço nas disciplinas práticas. Então, é para abrir microfone, é para falar, é para colocar ideias, pensamentos. Eu concordo com isso, não, com isso eu não concordo, eu faria diferente, esse tipo de coisa. Nós vamos ter muito estudo de caso aqui. Essa primeira aula, a segunda aula, elas são muito teóricas, tá? Para dar um embasamento no que nós vamos discutir. A partir da terceira aula, é estudo de caso. Então, eu vou trazer material para a aula de estudo de caso para a gente discutir. Então, o trabalho vai ser estudo de caso, alguns relatórios serão estudo de caso, e tudo isso tem que ser debatido, discutido, tá? Porque, às vezes, o seu ponto de vista não é o meu, e o meu ponto de vista, às vezes, conflita com o de vocês. Então, a gente tem que discutir muito sobre isso. Lembrando, não é pelo fato do professor estar aqui, o professor é o senhor da razão. Vocês sabem que eu não concordo com isso. Eu gosto de discutir, eu gosto de debater com vocês, tá? Para que a gente possa chegar a um consenso. Especialmente em uma disciplina como essa, em que se fala muito de gestão, é muito do ponto de vista do gestor, de quem comanda a instituição, de quem comanda o escritório, de quem comanda a equipe, tá? O objetivo não é preparar vocês para isso, mas que vocês tenham noção que tudo que é feito durante o processo de gestão, desde o começo do projeto, elaboração do projeto, até o seu encerramento. Todas as fases, nós vamos discutir tudo isso. Debater e discutir muito sobre isso, tá? Então, vão se preparando, vão colocando aí já os microfones no jeito, porque em dado momento aí a gente vai discutir. Não vou dizer que a gente vai fazer isso hoje, tá? Como eu disse, a gente vai dar algum embasamento, mas nas próximas aulas a gente vai fazer, tá? E nas aulas das outras disciplinas, eu também devo empregar o mesmo método, tá? Não é porque a disciplina é prática, no caso é abrir o IDE aqui, tocar e escrever código, que eu não vou também pedir ideias para vocês. Faz aí, mostra para mim, abre o Teams aí, compartilha a sua tela e me explica o que você está fazendo. Mostra para a gente quais são os seus pensamentos, quais suas ideias a respeito. Vai ter alguns estudos de caso que nós vamos fazer isso também, tá? Então, o pessoal aí que está fazendo pelo celular, me avisa, ou então já fica ciente que vai ter que passar para o PC, para o notebook, porque em dadas situações a gente vai ter que desenhar alguma coisa, escrever alguma coisa, tá? Bolar algum texto, alguma coisa assim, porque a disciplina exige que a gente faça isso. Bom? Então vamos lá. O que a gente vai discutir em GPS? Gestão de projeto de software. Sobre o que a gente vai falar? Muito bem. A disciplina ela fala sobre a gestão do projeto de software, né? O ciclo de vida, os papéis, gerenciamento e governança. Tá? Ela fala sobre a gestão do escopo do projeto, levantamento de requisitos, estrutura analítica, definição de cronograma e ferramentas. Ela fala sobre a gestão da execução do projeto, onde nós tratamos de mapeamento de riscos, controle de custos, gestão de mudanças e implantação,
E, por fim, a gente fala sobre o controle e o encerramento. Fase essa em que a gente discute a qualidade de software, melhorias de processo, as partes interessadas e o encerramento propriamente dito. Se vocês olharem bem, especialmente o pessoal de TADS que faz projeto integrado, se vocês olharem bem essa ementa, eu tenho para mim que ela ia ajudar muito vocês durante o projeto integrado. Tá? Ela ia ser uma mão na roda lá, porque muito do que vocês viram em projeto integrado, a gente vai discutir aqui. Já a galera de ciências não viu quase nada sobre isso. É a primeira vez que estão vendo alguma coisa nesse sentido. Exceto aqueles que já fizeram engenharia de software. Aí a gente vai discutir um pouco, a gente vai entrar um pouco nessa área, mas é muito pouco, eu não vou falar quase nada. Tá? Você está muito PMBOK, lá em engenharia de software vocês viram também, mas aqui na gestão a gente vai falar sobre o PMBOK do ponto de vista da gestão do projeto. E não PMBOK na questão de documentação ou de boas práticas, não. A gente vai tratar aqui da gestão do projeto em si, tá? Então, um outro lado do PMBOK que a gente vai tratar. A gente vai falar sobre a parte que diz respeito à engenharia de software. Não, nós vamos falar sobre coisas a respeito de gestão, do ponto de vista você como gerente de projeto, administrando toda uma fase de desenvolvimento de projeto. Como funciona? O que você tem que fazer? A gente vai se colocar no lugar dessas pessoas para fazer isso, tá? Beleza? Então vamos lá. Horário de aula, gestão de projeto de software é uma disciplina HMI, é a primeira vez que ela vem a MI, tá? Porque essa era uma disciplina DIB, e como vocês já sabem, não há mais disciplinas DIB. Então, essa é uma disciplina HMI, então, é uma disciplina híbrida, cuja o material é disponibilizado pela própria instituição. Joia, beleza. E a gente vai usar muito material disponibilizado por eles, tá? Mas eu quero trazer muito estudo de caso de fora. Então, provavelmente, eu vou colocar lá no AVA alguns lembretes de alguns trechos do material didático que eu gostaria que vocês lessem. E de preferência, gente, eu quero que vocês deem uma olhada no material antes de vir para a aula, tá? Eu quero que vocês analisem o material antes de vir para a aula, porque nós vamos chegar aqui já discutindo determinados assuntos, certo? Então, é essencial, imprescindível que vocês já tenham essa noção e que vocês possam entender tudo o que está acontecendo, tá? Bom, quinta-feira não, sexta, né? Isso aqui está errado, vou corrigir depois. Das 19 às 21h30, e essa disciplina, provavelmente, a gente vai chegar até as 9h30 da noite, tá? E em caso de feriado, a aula será dada no sábado subsequente, ou em outra data que a gente combinar com a turma. Só que tem muita aula aí entrando no final de semana e muita turma entrando com aula na quarta-feira. Então, não vai sobrar muito tempo para a gente discutir horário para essas aulas, tá? Então, pode ser o caso de eu ter que dar aula para vocês no sábado à tarde, tá? Ou até mesmo no sábado à noite. Pode acontecer? Pode. Tá? Mas isso em caso de feriado. Tô achando difícil porque eu olhei o calendário, não vi feriado na sexta-feira. Então, se tiver, por favor, falem. Aqui o esquema de nota é igual, como eu falei ontem para o pessoal de DDM, como eu falei para o pessoal de PO 2. O esquema aqui de nota é igual, não mudou nada. Tá? Então, são os relatórios de aula, tá? E o trabalho valendo 50% da nota da prova e a prova valendo 50%. Beleza? Isso tanto para N1 como para N2. Bom? As provas. Gente, essa é uma disciplina teórica. Então, as questões são extensas, são questões pesadas, baseadas em teoria. Tá? Então, tenham isso em mente, tá? Acompanhem sempre, fiquem ligados, porque esse é o tipo de prova que tem fácil, umas 6 folhas, ou mais. Tá?
20 questões divididas entre teóricas e práticas. Aqui, prática é estudo de caso, tá? Então, vai cair estudo de caso à prova? Vai. Todo estudo de caso que a gente fizer vai cair na prova. Questões baseadas em afirmações verdadeiras ou falsas. Cada questão da prova só tem uma opção verdadeira, todo mundo já está ciente, né? E em caso de questão rasurada, é zero. Beleza? Muito bem. Alguma dúvida sobre isso? Sobre a ementa, o que a gente vai discutir? Mais uma vez eu reforço, gente. Pode interromper a qualquer momento, abrir o microfone e fazer as perguntas, tá? Mas mais uma vez eu reforço que nós debateremos muito os assuntos da aula, tá? Então, em dados momentos, eu vou pedir para alguém explicar algum conceito, eu vou pedir para uma pessoa complementar ou fazer uma pesquisa na internet, ou falar o que entende sobre determinado assunto, tá? Então, tenham em mente que a gente vai trabalhar muito com texto, então o pessoal aí provavelmente vai ter que... Quem está no telefone, fica ciente que provavelmente, se puder, é óbvio, né? Passar para o PC para a gente poder fazer no PC, tá? Porque vai ter que abrir. Da mesma forma como eu estou compartilhando aí, vocês vão ter que compartilhar também de vez em quando para montar alguma coisinha, para esboçar alguma coisa. Tá bom? E nada de vergonha, senhores. A maioria é formando, então. O tempo da vergonha já passou. Beleza? Bom, eu vou mudar aqui a apresentação agora. Nós vamos passar a discutir nosso assunto de aula. Nossa, foi tempo curto aqui da apresentação. Isso é bom, porque essa apresentação que eu vou passar para vocês agora, gente, todos os slides dessa disciplina são enormes, tá? Não tem como fazer coisa pequena, porque o assunto é muito extenso, é muito grande, tá? Vamos tentar ao máximo dar o gás aqui para fazer um negócio legal, porque é uma disciplina muito interessante. Quem pensa em fazer concurso, essa disciplina cai em concurso igualzinho programação, igualzinho desenvolvimento para web e tal. Mas essa é pior um pouco, porque ela, além de teórica, é onde as pegadinhas são feitas, tá? O pessoal gosta dessa disciplina para montar pegadinha de concurso. Então, é uma excelente oportunidade do pessoal que está aí pensando em fazer um concurso no futuro se preparar de maneira adequada, tá? Muito bem. Alguma questão? Alguém quer fazer alguma colocação antes da gente começar? Fazer algum comentário? Não, nada? Beleza. Eu vou pedir para vocês um minutinho, tá? Para eu trocar a água ali dos meus panos molhados aqui para umedecer o ambiente. Está muito seco o ambiente, gente. O professor está passando muito mal com esse ambiente seco. Um minutinho, eu já volto. Pronto, vamos lá, pessoal.
Vamos começar? Eu já vou colocar aqui para vocês a nossa aula, tá? E vamos iniciar logo o nosso assunto. Deixa eu regular aqui o tamanho. Beleza. O primeiro assunto que nós vamos discutir é ciclo de vida de projeto de software, tá? Nós vamos começar com um preâmbulo, discutindo um pouquinho o que vem a ser projeto de software, o que é projeto, tá? Uma definição, o que é um projeto de software, como ele se organiza baseado nas boas práticas do PMBOK, que é vamos dizer assim, que é a forma de organização mais comum para gerenciamento de projeto. Inclusive, a maioria das grandes ferramentas de mercado utilizam ele. Então, a gente vai trabalhar com o PMBOK. Isso vai dar uma ênfase muito boa para que vocês conheçam o assunto, tá bom? E vamos falar um pouco também do ciclo de vida. Então, a gente vai falar um pouquinho, discutir um pouquinho como é o ciclo de vida de um projeto e como ele se confunde com o ciclo de vida do produto. Tem diferença? Tem, bastante. Tá? Vamos lá? Então, a gente vai falar os conceitos de projeto, de PMBOK e de gestão. E vai falar também sobre o ciclo de vida do software, propriamente dito. Tá? Então, vamos lá, gente. Conceito de projeto. O que é projeto? De acordo com a teoria, tá? Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. O projeto é temporário por ter uma data prevista para iniciar e uma data prevista para terminar. Gente, isso é importante, tá? Projeto tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Sempre. Ah, mas eu ouvi falar que lá no trabalho o pessoal fala que eu trabalho num projeto que já dura, tem 5 anos e ele nunca vai acabar. Isso não é um projeto. Isso é outra coisa. Tá? É tudo menos um projeto. Porque projeto com planejamento tem começo, meio e fim. O projeto gera entregas exclusivas que podem ser serviços ou produtos ou resultados específicos. Por isso mesmo é que quando uma entrega é realizada, existe toda uma convenção preparada para isso, tá? Existem encontros, reuniões específicas para determinadas entregas que é feita dentro de um projeto. São feitas dentro de um projeto, tá? Ah, professor, do que o senhor está falando? Por exemplo, abertura de projeto. Ah, vamos fazer um coffee break lá, a gente vai discutir a abertura, o início do sistema, né, onde a gente vai trabalhar. Um coffee break pode... Para quê? Então, é uma convenção. Né? É uma prática que faz parte da gestão de projeto. Você reúne as pessoas, inclusive ela tem um nome específico. Essa reunião chama-se kickoff. Tá? Ela é o chute inicial, né? Inclusive, se você traduzir kickoff, é um chute, tá? Aonde o projeto se inicializa. Então, tudo ali, nesse kickoff, ele é voltado exclusivamente para a inicialização de projeto. Então, quais são os recursos, quem são as pessoas, as organizações envolvidas, patrocinadores, quem são os stakeholders, tudo isso a gente vai discutir durante o decorrer dessa aula, mas é bom saber que essas convenções são necessárias, tá? E não podem existir ou não podem ser atropeladas por uma questão de liturgia, né? Professor, quando o senhor fala liturgia, você está falando de quê? Estou falando da prática propriamente dita. Você seguir a prática de maneira correta, com o qual todos os outros profissionais envolvidos vão se identificar. Ah, teve uma reunião lá, tal época, que a gente discutiu determinado assunto. A gente falou disso. Pô, você lembra daquilo? Falei, sim, aquela reunião foi importante. Foi um marco do projeto. Quem já não ouviu isso? Né? Por exemplo, a reforma de uma casa tem uma data prevista para iniciar e também uma previsão de término. Não é daquelas reformas, vai levar a vida inteira. Não, a reforma não leva a vida toda.
Aí do marido que resolver fazer uma reforma e levar mais que o dobro do tempo, a mulher vai matar ele. E também uma previsão de término e também de entregas exclusivas, como a pintura dos cômodos, reforma da parte hidráulica, etc. Então, pensem comigo, por exemplo, na construção de um prédio. Você não pode atrasar as fases que compõem a entrega do prédio. Né? Qual que é a primeira coisa que é entregue no prédio? A fundação. Atrasou na montagem, na preparação da fundação do prédio, atrasou o projeto inteiro. Entenderam? Segundo o guia PMBOK, criado pelo PMI, o sucesso de um projeto é medido pela qualidade do produto e do projeto. São duas coisas diferentes. Pela pontualidade, pelo cumprimento do orçamento e pelo grau de satisfação do cliente. Então, não é só abrir uma ideia e começar a codificar lá, tive uma ideia, vou botar. Não. Quem está trabalhando na área sabe do que eu estou falando. Tá? Não é só, eu tenho uma ideia, vou botar o carro na rua e vou sair vendendo camiseta. Tem que ter planejamento, né? Tem que ter orçamento, tem que ter preparação. Tudo isso envolve, é um projeto, né? E o que é PMI? Tá? PMI, Project Management Institute, é uma instituição fundada em 1969, cuja principal função é encontrar as melhores soluções para gerenciar projetos de todos os portes. O PMI desenvolveu um guia de referência utilizado no mundo todo chamado de PMBOK, que nós iremos usar. Esse livro traz todos os procedimentos para o gerenciamento de projetos. É usado por milhares de pessoas que trabalham ou estudam gerência de projetos. Também é utilizado como referência para a certificação PMI. Gente, apenas uma curiosidade, tá? Um profissional certificado PMI hoje, gerente de projetos, vamos dizer aí que ele deve estar ganhando lá os seus 10 mil daí para cima. Nossa, tudo isso? Sim. A certificação PMI não é barata. Não é barata. Você pode estudar o material de graça, tranquilamente, sem problema nenhum. Mas para fazer a prova tem que pagar. Tá? Uma vez que você paga, olha só que interessante. Isso não está na apresentação, mas é interessante você saber. Uma vez que você paga e faz a prova e é aprovado, o seu nome entra numa lista de profissionais que pode ser, que é divulgado no mundo inteiro. Tá? Então, por exemplo, tem uma empresa interessada em desenvolver um projeto de sistemas para controle de gado através de RFID. Isso é muito comum hoje em dia. No tempo de IoT, comunicação Wi-Fi e tal, a gente tem muito isso hoje. Né? Essa empresa, se ela tiver voltada para a área de qualidade, em busca daquelas certificações ISO, né? ISO 9000 alguma coisa, ISO 8000 alguma coisa. Pois eles precisam de um profissional certificado PMI para fazer isso. Então, quer dizer, tem lugar para todo mundo nesse espaço. O problema é achar profissional disponível para trabalhar na área. Não tem. Nossa, mas professor, como não tem? Tem tanta gente aí. Certificado PMI? Gerente de projeto? Não. Você encontra muita gente certificado com tudo quanto é tipo de coisa aí, mas gerente de projeto certificado PMI é raríssimo, é dificílimo. E a empresa que tem um desse não abre mão dele de jeito nenhum. É burrice abrir mão de um gerente de projeto PMI, tá? Olha só o que eu acabei de dizer. Burrice. Por quê? Porque se você abre mão do gerente de projeto PMI, você está abrindo mão de algo que daria acesso aos processos de qualidade ISO. Ou você acha que, não, eu quero implantar a ISO 9000 alguma coisa na minha empresa.
Você acha que não tem um processo de avaliação gigantesco para dar aquele certificado, aquele selo de certificado que coloca no site? Gente, aquilo ali é garantia de qualidade. Para receber um selo daquele, é um trampo sem fim. Vocês não têm ideia. E ter um profissional PMI como gerente de projeto é meio caminho andado. Então, a empresa, eu já vi isso, tá? Estou falando isso porque eu já vi isso, tá? Empresa abrir mão de um profissional PMI, dispensar o cara. Não, a gente não precisa mais do seu serviço. O quê? Acabou o projeto? Não, não acabou o projeto não, mas a gente vai colocar outra pessoa para tomar conta. Resultado. Perderam o selo de certificação de qualidade. Por quê? Passa um tempo, o pessoal responsável pela ISO, né, o Instituto Internacional que toma conta disso, vem até a empresa para fazer a avaliação. Quando ele verifica que várias situações podem estar fora daquilo que é esperado em termos de qualidade, ele tira o seu selo. E não tem nada que você possa fazer. Nada. A não ser se preparar para a próxima avaliação e talvez, se você for aprovado, você recebe seu selo de volta. Até lá você fica sem ele. Ah, mas é só um selinho de qualidade, não vai mudar muita coisa, não. Eu escutei isso também, tá? Não vai mudar, não. Nesse caso que eu estou citando, eu não vou citar nomes, tal, não tem necessidade, tá? São empresas grandes aqui no Mato Grosso do Sul, mas nesse caso em específico, a empresa faliu. A empresa quebrou. Uma empresa enorme, gigantesca. Tinha um parque industrial fantástico. Quebrou a empresa. Tudo por quê? Abriu mão de ter uma gerência de projeto. Eles tinham 4 gerentes de projeto. Cada um tocava um ou 2 projetos específicos. Tá? Abriu mão dos caras. Não, porque esse povo ganha muito. Esse povo não dá muito prejuízo. Não. Eles querem mandar mais que a gente. Não é que quer mandar mais que a gente. Eles estudaram para isso. Eles sabem o procedimento. Isso é fato. Tá? Vamos continuar aqui? Olha só. Lembre-se de que todo projeto é único. Por mais que ele possa parecer com algo existente. Ele terá suas particularidades e fases e definições distintas. Todo projeto é de esforço temporário, tem seu início e término definidos. O PMBOK possui 5 grupos de processo e 10 áreas de conhecimento, as quais veremos mais para frente. Então, a gente vai dar uma olhada em cada uma desses 5 grupos de processo. São 5 grupos de processo e 10 áreas de conhecimento. Então, é uma matriz enorme, onde os grupos de processo interagem com essas áreas de conhecimento. Eu falei, nossa, professor, mas isso é muito enrolado. Bastante. Mas depois, quando você começa a ver isso trabalhando e funcionando, você nem acredita na facilidade que isso aí traz para a gente. A transparência. Eu quero saber em que fase o projeto está. É só abrir a documentação PMI que você vê. Moleza. E olha só, eu acabei de falar a palavrinha mágica, né? Documentação. Nós sabemos, nós somos brasileiros, nós sabemos. O brasileiro não gosta de documentar nada. A gente não gosta. A gente balemar tirar foto para botar no Facebook da viagem que fez. Quer dizer, alguns, né? Tem outros que vivem tirando foto. A vida é documentar as coisas que acontecem na vida. Eu mesmo não tenho essa prática. Sou muito fraco nesse ponto. Não sou especialista em qualidade ou gerência de projeto. Então vamos em frente. Os papéis. Alguns papéis que tem no PMBOK, papéis importantes que a gente pode destacar, tá? Vamos lá. Stakeholders. Pessoas que de alguma forma serão ou se consideram afetadas pelo projeto. Seja de forma positiva ou de forma negativa. Então, é o povo que está ali, ó, de antena ligada. Fala, esse projeto me interessa. Esse sistema novo que estiver funcionando vai agilizar o meu trabalho em 300%. Esse é o stakeholder positivo. Também tem o outro lado. Caramba, na hora que essa porcaria entrar no ar, isso vai atrapalhar tanto meu trabalho.
vai me encher de coisa. Pô, eu já tenho um monte de coisa para fazer, ainda vem mais esses caras. Ai, meu Deus. Esse é o stakeholder negativo. Tem os dois lados, tá? O client ou cliente, né? Pessoa ou organização que receberá os produtos e serviços entregues pelo seu projeto. Os usuários serão as pessoas que utilizarão esses produtos ou serviços, né? Em alguns casos, ou em alguns projetos, é importante identificá-los distintamente. Quem são os clientes e quem são os usuários? O sponsor ou patrocinador ou financiador, quem põe o dinheiro. Pessoa com muito interesse pelo projeto, que irá garantir os recursos organizacionais para que seja executado com disponibilidade, poder e influência suficiente para advogar em favor dos propósitos do projeto. Então, aquele cara que quer o produto. E ele tanto quer que ele vai botar o dinheiro dele na história. Esse cara tem um especial interesse em que o projeto funcione realmente, né? Em que o projeto venha a ser implantado e ele visa muito lucro com isso. Porque na concepção de negócio, vocês sabem bem, grana chama grana. Se você investe, você quer retorno, certo? Importante, ó, recursos organizacionais não é só dinheiro. Tá muito enganado quem pensa que, vou liderar projeto, preciso de grana. Não é só dinheiro. Tem mais coisa envolvida. Projeto precisa de gente, equipamentos, atendimento em áreas de suporte, enfim, dinheiro não resolve tudo. Ele precisa garantir que o aparato organizacional trabalhe em favor do projeto e poderá ser acionado caso a equipe do projeto não consiga este acesso sozinha. Então, gente, importante isso, tá? Projeto dinheiro é uma parte, mas também pessoas, material, equipamento, infraestrutura, suporte, apoio, todas essas palavras. Então, um projeto não é apenas, não, eu tenho uma grana aqui, vou investir num negócio. Você tem que planejar. Eu vou montar um carrinho de lanche. Tem até um colega meu que veio com essa história. Eu vou montar um carrinho de lanche agora nessa pandemia e eu vou fazer entrega home office, né? Vou fazer delivery, né? Eu faço lá em casa e mando entregar. Ele achou que era só fazer isso. Eu, como um bom amigo que sou, falei para ele, eu acho melhor você procurar o Sebrae para trocar uma ideia. Porque você corre forte risco de quebrar a cara lá na frente. Então, segue meu conselho, dá um pulinho no Sebrae e troca uma ideia com o povo. Ele seguiu, ele foi até o Sebrae e trocou uma ideia. 2 semanas depois eu fui conversar com ele e falou, cara, não imaginei que eu ia trabalhar tanto na minha vida como eu estou trabalhando agora. Ele tinha largado o emprego, ele era desenvolvedor, ele largou o emprego para mexer com isso. Ganhou uma grana, até onde eu sei ele está ganhando, ele está conseguindo passar de boa aqui no período de pandemia, tal, já diversificou um pouco, não está servindo apenas sanduíche agora, está servindo, começou a servir cachorro-quente, começou a servir soba, agora a esposa dele gostou da ideia, entrou na jogada também, fez um investimento lá, parece que eles vão começar a servir pizza. É projeto. Projeto não é apenas dinheiro, é material humano, é equipamento, é infraestrutura, tudo isso é projeto. E tem que tomar conta de tudo isso, tá? Ciclo de vida de software. Agora a gente vai começar a falar realmente a respeito de desenvolvimento de sistema. É importante vocês pensarem o seguinte, gente, quem gerencia um certificado PMI, que gerencia um projeto, esse projeto pode ser qualquer coisa. Pode ser construção de casa, pode ser construção de prédio, condomínio, pode ser desenvolvimento de produto alimentício, pode ser, por exemplo, como o caso do meu colega, né, que ele a criação de uma empresa para delivery, né, é um projeto.
Tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter, né? Então, quando é em fase de projeto, é cercado de muitos trâmites, muitas etapas, e tudo isso tem que ser cumprido para quê? Para que o projeto possa chegar ao encerramento, está pronto para começar a trabalhar. No caso do meu colega lá, ele achou que era simplesmente pegar um dinheirinho, fazer uma propagandinha e só. Não. Hoje ele tem 4 funcionários. Começou ele e a mulher, agora a gente tem 4. A mulher ajudava, agora ela entrou no negócio como sócia. Olha só. Então, o profissional PMI, o profissional de gestão de projetos, aquele cara que é o gerente de projeto, ele não precisa propriamente ser um especialista em software, tá? Eu trabalhei, por exemplo, com um gerente de projeto na Secretaria de Fazenda. Eu só lembro do primeiro nome dele, mas eu não vou nem citar. Ele era um profissional excepcional. Não era da área. Não. Ele era administrador. E o último emprego que ele teve foi como gestor de projeto numa fábrica de alimentícios. Uma grande marca de alimentícios. Tinha nada a ver com TI. Nada. O cara veio, deu uma lição de conhecimento, sabe? Aprendi muito com aquele cara. Muita visão, pessoas de muita visão, não tem nada a ver com a área, mas que agrega muito conhecimento para nós, sabe? Isso é muito importante na área de TI. Como eu disse, eu venho dizendo isso há muito tempo, venho falando isso para vocês constantemente. Não se prendam, não fiquem como aquele burrinho que fica puxando a charrete, não. Enxerguem longe, abram os horizontes, ampliem o conhecimento, tá? Para quê? Para que você se torne uma referência naquilo que você vai fazer. Para fulano de tal manjar. Nossa, quando eu tenho dúvida, eu pergunto para ele. Eu tenho várias pessoas, eu como profissional de TI, eu tenho várias pessoas que eu tenho como referência em determinados assuntos. Eu tenho especialistas em desenvolvimento de Bootstrap, em desenvolvimento de jQuery, Angular, alguns projetos que eu trabalho remoto com o pessoal de fora do país. Eu tenho vários colegas que são referência em determinados assuntos. Eu acabei recentemente de fazer uma formação na Azure DevOps, né, para gerência de projetos na área de TI, né, mas toda a parte de gerenciamento dentro da Azure DevOps. E eu fiz amizade com o cara é espetacular, ele é referência no Brasil quando se trata de Azure DevOps. Tá? Meu amigo Ramon Durães. O cara é espetacular. Toda vez que tem dúvida, alguma coisa, eu questiono o cara. Às vezes, ele comenta lá no blog dele, lá as coisas assim, eu falei, cara, puxa, olha, eu tinha tanta dúvida de como resolver essa questão, como eu podia relacionar esse problema, como eu podia alocar esses recursos. O cara, num comentário, matou meu problema, deu uma luz, falei, puxa, eu posso fazer desse jeito, cara. Sabe? Esse tipo de coisa que a gente tem que ter, gente. A gente não pode ser aquele burrinho de carga que fica fechadão, eu só enxergo aqui, ó. Eu não saio daqui. Eu fico aqui a vida inteira. Não. Amplie os horizontes, enxergue mais longe. Certo? Torne-se referência. Para isso, precisamos estudar muito. Beleza? Vamos lá. Ciclo de vida. O ciclo de vida do projeto é a série de fases pelas quais o projeto passa do início ao término. As fases são geralmente sequenciais e os seus nomes e números são determinados pelas necessidades de gerenciamento e controle das organizações envolvidas no projeto, a natureza do projeto em si e sua área de aplicação. Então, não propriamente precisa ser um projeto TI. Certo? Então, olha só. Quando se trata de gerenciamento de projeto, do ciclo de vida, o que a gente tem? Nós temos aqui, ó, o nível de custos e pessoal, tá? É um gráfico em função disso e em função do tempo. Então, o eixo X aqui vai ser nível de custos e pessoal, e o outro eixo, o tempo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma curva da execução de trabalho, ó. A gente segue isso aqui. Então, durante a fase inicial do projeto, tem pouca coisa que acontece. Então, a gente cria o termo de abertura, que é uma documentação, qual que é a nossa ideia, o que a gente pretende fazer, quanto que a gente vai investir.
qual o material ou suporte necessário para iniciar o projeto, quais são as fases, o que a gente está prevendo fazer e tal, tudo mais. Beleza. Fase de organização e preparação, a gente tem um pouquinho mais de trabalho, né? Até chegar ao plano de gerenciamento do projeto. Daqui para frente é a execução. É meter a mão na massa. Tá? Até a fase de entregas aceitas. É onde a gente começa a visualizar os resultados palpáveis do projeto. Se é uma construção, você começa a enxergar. Fala, nossa, olha como é que tá ficando bonito aquele telhado. Olha essas paredes. Olha o calçamento, olha como é que tá top. Entenderam? Ah, a parte elétrica, olha só. Nossa, essa cor aqui contrasta com a parede. Ficou tão bonito, ficou legal, olha só. Resultado, a gente começa a observar o resultado. Quando a gente está desenvolvendo o sistema, são as primeiras telas que a gente começa a ver. Ah, sai o primeiro módulo. Geralmente o primeiro módulo é o cadastramento, né? Então você olha assim e fala, nossa, olha, bem acabada essa tela, né? Bruta. Tal, e a experiência do usuário foi bem aplicada, né? Olha só. É, tudo bem organizado, bonitinho, com poucos cliques eu chego onde eu quero. Beleza? Até o final, que é o encerramento do projeto e o arquivamento dos documentos. Você vai pegar, vai acumular, guardar tudo aquilo que você produziu durante aquele período, tá? E armazenar em algum lugar. Beleza? Então, o ciclo de vida é composto por fases pré-determinadas, os ciclos de vida previstos, também conhecidos como ciclo de vida inteiramente planejados, são aqueles que o escopo do projeto, bem como o tempo e custos exigidos para entregar tal escopo, são determinados o mais cedo possível no ciclo de vida do projeto. Então, quanto antes você prevê, melhor. Ah, eu não previ que a gente ia ter um problema com funcionários se desligando e tal. Opa, você tinha que ter previsto isso, você tinha que ter imaginado que isso poderia acontecer. Esse é o papel do gerente de projeto. Tá? Ciclo interativo e incremental. Ciclos de vida interativos e incrementais são aqueles em que as fases do projeto, também chamadas de iterações, intencionalmente repetem uma ou mais atividades do projeto à medida que a compreensão do produto pela equipe do projeto aumenta. O que isso quer dizer? Quer dizer que você começa a desenvolver o teu projeto e você começa a trabalhar em ciclos que se repetem. Cada fase dessa que se repete, você tem um ciclo de aprendizado, de produção, de execução. Quando você chega aqui, você se reúne com a equipe, o que a gente aprendeu? Ah, que a gente não pode fazer o lançamento diretamente no banco. A gente tem que usar uma API de serviço para fazer isso. Porque senão a gente vai codificar muita coisa, vai ficar muito enrolado e tal. Então é melhor trabalhar com API de serviço. Beleza. Então, imediatamente, o gerente do projeto percebe, preciso startar essa parte do projeto para mexer com a parte do back-end, enquanto a equipe está trabalhando com outra coisa. Então, o gerente ele tem essa percepção. Na próxima fase, a equipe não vai se preocupar com aquela parte que ela discutiu lá atrás. Não, já foi discutido, já foi aprendido, já decidimos. A gente não vai mexer mais com isso. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar desenvolvendo o front-end enquanto alguém vai se preocupar com o back-end. Ah, beleza. Acabou esse ciclo. Qual que é o próximo? O back-end já tem alguma coisa produzida. Agora a gente vai ter que consumir. Começa uma fase de produção em cima do consumo daquele API. Entenderam? É assim que funciona. Incremental. Você vai fazendo as coisas de maneira iterativa, em que cada fase que passa, você aprende alguma coisa e põe em prática para a próxima não acontecer. Tá? Só um instante. Ciclo de vida adaptativo. Os ciclos adaptativos, também conhecidos como direcionados à mudança ou utilizadores de métodos ágeis, são projetados para reagir a altos níveis de mudança e envolvimento contínuo das partes interessadas. O que isso significa? Que dentro de um processo iterativo de execução, a cada vez que você executa, você consulta as partes que pertencem ao projeto para que aquele ciclo possa acumular aquele conhecimento e no próximo ciclo você utilizar esse conhecimento a seu favor. O que eu estou falando? Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um sistema que envolve cadastramento de usuários. Beleza. Já chegamos à conclusão que a gente vai precisar de uma API. Beleza. Então tá. Então é outra equipe que vai desenvolver a API. Beleza. Então nesse ciclo eu vou trabalhar com o desenvolvimento da página. No próximo eu vou ter que envolver o pessoal da API.
Então, você vai até esse conjunto, esse grupo de pessoas, acumula esse conhecimento, traz para a equipe, passa esse ciclo de novo, beleza, fizemos a entrega, fizemos. O próximo ciclo, você já tem o conhecimento da API. O pessoal da API desenvolveu uma coisa nova, um outro módulo, um outro conjunto de serviços que vai atender a gente em outras demandas. Legal, alguém vai ter que ir lá, aprender como funciona, trazer esse conhecimento para a equipe e, durante essa iteração, fazer a maturação desse conhecimento para que no próximo ciclo o pessoal possa deslanchar por conta própria. Entendeu? Então, cada ciclo que a gente tem, gente, ele acumula conhecimento para que no próximo você não tenha que se deslocar ou que parar determinadas atividades para ir buscar informação. Entenderam? As fases do projeto propriamente dita. Fases do projeto são divisões feitas visando o melhor controle gerencial e adequação aos projetos da organização. Elas podem ser sequenciais ou sobrepostas. Por exemplo, a reforma da casa pode ter como fase especificação, contratação de serviço material, reforma interna e reforma externa. Tá bem claro, né? Dá para entender bem o que você quer com a reforma. Tá? Cada fase do projeto contém várias entregas a serem feitas e seus marcos correspondentes. Uma entrega é um produto tangível e verificável. A gente já entendeu isso. Marcos são os momentos mais importantes do projeto. Também já falamos a respeito. Quando se conclui ou inicia as fases ou entregas principais. Na conclusão de uma fase, deve-se revisar se as entregas feitas atendem aos requisitos desejados, decidindo pela continuação ou não do projeto e corrigindo os erros detectados. Quer dizer, ao final da fase, eu avalio tudo o que eu fiz, eu acumulo esse conhecimento, lições aprendidas, problemas, falhas que ocorreram, para que no próximo ciclo elas não ocorram. Entenderam? Importante, ó, não confundir grupos de processo PMBOK com fases de vida, fases do ciclo de vida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muita gente que confunde. Ah, fase do ciclo de vida do software. Então, abertura, planejamento, execução, entrega e encerramento. Isso é a mesma coisa lá do processo PMBOK. Parece, mas não é não. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Produto versus projeto. O ciclo de vida do produto corresponde a todas as fases relacionadas à existência de um produto. Normalmente essas fases são, eu vou citar, tá? Plano de negócio, projeto, operação, retirada. Plano de negócio, onde é feita a análise de viabilidade do produto. Você planeja o teu produto, todo o investimento necessário e no final você chega à conclusão se dá ou não para fazer. Projeto é ele propriamente dito. Depois que ele é avaliado, você parte para a criação do produto propriamente dito, certo? E para preparar o início da operação desse produto. Quando você colocar o produto em operação, como que ele vai funcionar? Operação propriamente dita. A fase de fabricação e produção em massa do produto. Por exemplo, a gente vai montar uma loja que vai vender camisetas. Muito bem. A gente vai montar essa loja virtual. Tá joia, sem problema. Aonde é a produção? A parte de produção é no site? Não é. É tanto o site quanto a linha de produção de camisetas. No entanto, você só vai produzir aquelas que forem encomendadas. A não ser que você queira fazer um período de promoção, onde você presenteia alguns possíveis clientes com o produto, para eles conhecerem sua marca e tal. Isso são campanhas de marketing, tá? Mas isso também deve ser previsto. Você tem que planejar esse tipo de coisa antes de realizar. Retirada literalmente é entrega, né? É quando você vai entregar o seu produto. Por exemplo, no nosso caso, toda a fase de execução dele, tanto é da produção da camiseta, quanto lá no site, a operação do site, né? A fase de retirada, no nosso caso, é o envio do produto para o cliente. Como que o cliente pode receber esse produto? Ele pode retirar na porta da empresa? Tem empresa que fornece esse tipo, né, de possibilidade. Ah, você retira aqui o seu produto.
Ou então, vai entregue. Vai ser entregue como? Se for local, nós vamos mandar um serviço de entrega até você. Se for distante, né, remoto, a gente manda pelo correio ou por uma transportadora. Certo? Tanto a retirada quanto o plano de negócio possuem entregas exclusivas e tem data de início e término. Portanto, tem características de um projeto e podem ser gerenciados como projetos específicos. Então, repara, o ciclo de vida do produto não tem nada a ver com o ciclo de vida do projeto. Um ciclo de vida de produto pode ter vários ciclos de projeto dentro dele. Vários. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Aqui, ó. A gente tem um ciclo de vida de produto que envolve plano de negócio, projeto, operações e retirada. Projeto é uma fase só. Olha só. O ciclo de vida do projeto tem suas fases específicas que não estão ligadas diretamente ao ciclo de vida do produto, mas fazem parte dele. Muita gente confunde isso, tá? Tomar cuidado. Aqui uma outra visão, ó. Você tem o ciclo de vida do projeto e as fases que o compõem. Essas fases, ela compõe o ciclo de vida de projeto que compõe o ciclo de vida de produto. Então, um está dentro do outro. Certo? Análise de viabilidade. Vamos dar uma olhada na questão da verba. Para decidir-se sobre a viabilidade do produto, é necessário criar um fluxo de caixa considerando todos os custos e receitas estimadas de todas as fases do ciclo de vida do produto, incluído plano de negócio, projeto, operação, manutenção e retirada. Então, não é somente, eu tenho uma grana aqui, eu vou investir. Não, você tem que planejar. Se você planejar, olha, já é 40% de possibilidade de dar certo. Tá? Lógico, aí os outros 60% depende da sua ideia, depende da sua força de vontade, depende de outros fatores alheios à sua vontade, por exemplo, a necessidade do mercado, o interesse pelo seu produto, tem tudo isso. Tudo isso conta de maneira positiva ou negativa para você. Tá? A partir do fluxo de caixa estimado, calcula-se os indicadores necessários que apoiarão a tomada de decisão, como o TIR, que é a taxa interna de retorno, e o VPL, valor presente líquido. Essas taxas, elas controlam a questão de investimento. O tanto que você investir e o tanto que você vai ter de retorno no teu projeto propriamente dito, ou no investimento do produto, tá? Muito bem. Dentro disso, a gente tem várias etapas, né? Vocês perceberam que o ciclo de vida de produto é uma coisa, o ciclo de vida de projeto está dentro do produto e também é um outro montoeira de coisa. E como é que a gente sabe o que é o que e como definir essas coisas? Nós utilizamos os processos do PMBOK para isso. Então, vamos nos focar em quê? Projeto. Esquece produto. Porque produto é o macro, projeto é o micro. Beleza? Vamos focar nisso aqui, então. Quais são as etapas de processo do PMBOK? Iniciação, planejamento, execução, controle e monitoramento e encerramento. Já caiu em prova e eu já errei. Ai, que saco. Mas é verdade, eu errei essa questão, tá? Então, essas são as 5 fases, tá, de processos, 5 processos do PMBOK. Iniciação, planejamento, execução, controle, monitoramento e encerramento, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma, bem rápido, tá? Iniciação, o próprio nome já diz, né? O projeto começa. Processos executados para definir um novo projeto ou uma nova fase de projeto existente através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase. Então não é só começar a fazer? Tem que ter autorização? Lógico. Você é o principal patrocinador do projeto? Não. Eu sou um deles. Então, você tem que saber se os outros têm a verba para investir, né? O dinheiro está na mão? Vamos ter que captar valores, buscar patrocinadores? Tem tudo isso, tem que levar em consideração. Então tem que ter autorização para começar o projeto. Planejamento, processo necessário para definir escopo do projeto. O que eu quero e até onde eu posso ir. Execução, processos realizados para executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do mesmo.
Então, o que é necessário para eu obter o meu produto naquele ciclo de projeto. Se o meu produto, no caso, são as camisetas, então eu tenho um ciclo de projeto que envolve a venda. Eu tenho outro ciclo de projeto que envolve o fornecimento. Tem que comprar a camiseta, tem que comprar o material para fazer a camiseta. Vai ser... Que tipo de camiseta vai ser? Vai ser igual essa aqui da Ciência de Computação? Né? Que ela é silk, né? Ou vai ser uma camiseta bordada? Ou vai ser uma camiseta sublimada? Então, que tipo de coisa você vai fazer? Você tem que planejar isso aí também, tá? E monitoramento e controle. Não é a quarta fase, né? Processos exigidos para acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto. Então, são determinadas ações que são tomadas para acompanhar se o projeto está correndo bem. Está tudo certo? O fornecimento está dando ok? O fornecedor está atendendo a demanda? Tá, beleza. Então tá ótimo. O produto é bom? A qualidade do produto é boa? Não, é boa. A camiseta é boa, boa malha, boa qualidade. Legal. Como é que está o nosso serviço de entrega? Está atendendo a contento? Então, nós estamos com problema. Tem que monitorar o tempo inteiro. Para saber exatamente o que está acontecendo a todo momento. Tá? E encerramento. O encerramento é a entrega. É eu pegar a camiseta, printei a camiseta, legal, embrulhei, coloquei na caixinha, levei até a transportadora e entrega para o cara. Processos executados para finalizar todas as atividades de todos os processos, os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou fase. Então, se eu compreender que cada venda é um projeto, então tem toda uma fase de acompanhamento. Tem alguns sites, inclusive, que fazem isso, né? A gente tem lá um acompanhamento de todas as fases até a entrega. O Kabum faz isso. Um lugar onde eu gosto de comprar camiseta, o DBZ, também tem um negócio super legal, assim. Aquelas camisetas que eu uso, pessoal, aquelas camisetas que eu uso na universidade, super-herói, né? Então, as camisetas bem-humoradas, tal, às vezes tem uma charge, alguma coisa, eu compro desses caras. E é muito legal, porque eles tratam como fases de projeto mesmo. Então, planejamento, execução, monitoramento, entrega, tem tudo isso aí. Vamos lá. Então, beleza. Até agora, a gente deu uma contemplada do que é projeto e como ele se organiza. Quais são as fases que ele se organiza e aonde o PMBOK se encaixa para poder ajudar a gente. Então, a gente já vai começar agora a ver como funciona a bagaça desde o seu princípio. Então, vamos começar pela primeira coisa mais importante do projeto. Termo de abertura. O que é a apresentação do projeto? O que você pretende fazer? Qual é o seu objetivo? Até onde você quer chegar? Então vamos lá. Termo de abertura é o documento que formaliza o início do projeto e dá a autoridade necessária ao gerente de projetos. Ele deve ser desenvolvido preferencialmente pelo próprio gerente do projeto. Tá? É composto por diversas atividades de outras áreas de conhecimento, como identificar as entregas-chave. O que são entregas-chave? Por exemplo, no processo lá da camiseta, chegou o pedido recebido, material separado, camiseta produzida, conferência de qualidade e envio. Olha só, né? Identificar riscos de alto nível, premissas e restrições. Caramba, a transportadora quebrou, os caras não entregaram, desviou, extraviou a carga, a gente perdeu uma entrega. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? Analisar benefícios e alinhá-los com as partes interessadas e com o negócio. Então, a todo tempo, todo mundo que faz parte do projeto tem que estar envolvido e ciente do que está acontecendo. Levantar de forma macro o cronograma e o orçamento do projeto de modo a avaliar a viabilidade do projeto, entre outras atividades. Então, tudo isso aí faz parte do termo de abertura, tem que estar naquele documento. Tá? O termo de abertura contém gerente do projeto, o que faz parte dele, né? Como ele é composto. Gerente do projeto e sua equipe, data de início do projeto e suas dependências, aonde vai se localizar a empresa, onde o projeto vai ser desenvolvido. Requisitos que satisfazem as necessidades do cliente, não da equipe, tá?
justificativa do projeto, por que você está fazendo isso, a WBS, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, que é um organograma, né, tal, de tudo que a gente pretende fazer, e o cronograma e orçamento resumido. Então, tudo isso tem que estar no termo de abertura. É muita coisa. Geralmente, isso aí dá umas 10 folhas. A WBS, e o que é? A WBS entenda como se fosse um grande organograma, aqui, ó, onde você vai colocar todas as etapas, as 5 etapas que você prevê e quais são as subetapas ou tudo aquilo que é necessário para cumprir aquela necessidade, tá? Então, em teoria, tá? O WBS, ou Work Breakdown Structure, em português, EAP, Estrutura Analítica de Projetos, é um projeto de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Aqui, ó, como eu falei para vocês. Aqui é o projeto. O que você pretende fazer? Aqui, as etapas ou as partes menores daquilo que você pretende fazer. E aqui, todas as etapas necessárias para chegar até a sua entrega, tá? No caso, dessa área específica, tá? Só um pouquinho. É estruturada em árvore exaustiva e hierárquica. Vocês viram, né? De modo mais geral para uma mais específica. Orientada às entregas, às fases de ciclo de vida ou por subprojetos. Nós vimos agora, né? Os deliverables. Nossa, palavra difícil. Que precisam ser feitas para completar um projeto. Acho que é por isso que eu não gosto dessa área. Não é minha praia. Mas vamos lá. Aqui, como eu falei para vocês, o gráfico, né? Aquilo que mostra como funciona o projeto em si. Quais são as etapas, as entregas que devem ser necessárias para cumprir as etapas para chegar ao todo. Tá? E aqui uma ferramenta famosa, o Microsoft Project, onde a gente pode encaixar isso aqui tudo em um gráfico conhecido como gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt, ele coloca cada uma dessas fases aqui de forma ordenada, seguindo uma linha de desenvolvimento no tempo. Então, começou tal fase, beleza. Qual que é o próximo passo? Eu vou desenvolver o lance do... Eu vou desenvolver o contato com o pessoal do suporte, o fornecedor da camiseta. Eu vou desenvolver o contato com o fornecedor da serigrafia. Eu vou contratar a equipe que... Entendeu? Então, separado por etapas. E cada etapa é numa sequência de tempo. Lembra aquele gráfico? A gente tem investimento de um lado e o tempo do outro? Pois é. Aqui com o Project, a gente consegue fazer isso. Tá? A gente consegue controlar o tempo e as atividades que estão sendo realizadas naquele período. Isso aqui é muito legal, muito interessante. A Microsoft tem muitos cursos voltados para essa área aqui. Eu mesmo já usei bastante essa ferramenta, tá? Muito boa. Importante, cuidado para não confundir as fases do ciclo de vida com os processos do projeto. Já falamos isso lá atrás. O ciclo de vida são as fases do projeto como um todo. Ou seja, associados ao software. Já os processos têm uma característica diferente, porém andam juntos com as fases do projeto, serão responsáveis pela sua condução. Então, lembra que eu falei? Produto é o todo. O produto é separado em vários ciclos, inclusive ciclos evolutivos, tudo mais. Você pode ter etapas de projeto para cada etapa. Você pode ter um ciclo de projeto para cada etapa do ciclo do produto. Então, é uma grande, pega uma partezinha, vira um ciclo de projeto. Beleza. E dentro desse ciclo de projeto, você pode ter inúmeras fases, tá? Organizadas de forma hierárquica dentro da linha do tempo. E não só esse ciclo de projeto específico dessa etapa, como o todo também pode ser planejado dessa forma. Beleza. Para a realização do termo de abertura, sempre deve ser levado em consideração o benefício para o negócio do empresário, argumentando e detalhando as principais características para a sua execução
e entregas do projeto. Então, é você encantar o cliente com aquilo que você pretende produzir. Gente, nossa ideia é de vender camiseta. Quem vai comprar? Quem é o nosso público-alvo? Quem são as pessoas que talvez se interessem pelo nosso produto? Jovens, adolescentes, adultos. Por exemplo, tem camiseterias que oferecem um produto voltado para um público mais específico, né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos que eles fazem parte de um motoclube. Então, eles têm lá uma camiseteria que é específica deles, que produz as camisetas que eles utilizam nos encontros, algumas camisetas temáticas da Harley Davidson, etc., né? As outras marcas, de bandas de rock, para alguns eventos que eles produzem. Eles trabalham muito com filantropia, então eles têm algumas ações para ajudar bairros ou cidades inteiras em algumas situações, né? Como cidades pequenas que precisam de muita ajuda. Então o motoclube vai lá, ajuda bastante, fornece material, faz promoções. Eu recebi, inclusive, acabei de receber uma promoção de um colega do motoclube que está fazendo um evento para angariar fundos para adquirir medicação, né, medicamentos para uma determinada um determinado bairro daqui de Campo Grande e tal. Geralmente, alguma região bastante carente da cidade, tá? Campo Grande, vocês sabem bem, é enorme, né, muito espalhada, os bairros são... Nossa, esses tempos eu falei de brincadeira até, falei, acho que eu vou dar uma volta, vou cruzar a cidade. Peguei meu carro, fui lá na saída de Cuiabá. Falei, beleza. Eu queria passear. Botei o Cadu no carro, botei o tereré, falei, vamos dar um rolê. E fui fazer isso. No caminho até encontrei esse colega do motoclube, né? Eles estavam organizando um retiro para promover um negócio da marca deles, a logomarca deles, uma coisa assim e tal. Aí encontrei com ele, a gente tava conversando e tal, tudo mais. Eu comentei com ele, né? Eu tô dando uma volta, eu vou cruzar a cidade, Cadu. Ele olhou para mim assim e falou, cara, vai até esse bairro assim, 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 assado. Pega o caminho assim e tal. Falei, tá, tudo bem. 45 minutos para chegar até lá. De carro. Eu não sabia que Campo Grande era tão grande. Meu Deus do céu. E foi muito interessante porque esse projeto que eles têm é um projeto filantrópico, óbvio, não tem fins lucrativos e tal, tudo mais, e ajuda uma população muito carente. Gente, o bairro é paupérrimo, não tem nada, não tem infraestrutura nenhuma. E é muito longe. Pega para trás do aeroporto aqui, vai embora. É longe, nossa, nunca dei tanto na minha vida. Mas é aquela, isso é interessante. Mas interessante por quê? É um projeto, não deixa de ser um projeto organizado, planejado, bem preparado e tal, mas que tem uma entrega muito, muito legal, que é a melhoria de vida de uma determinada região da cidade, né, de uma determinada população carente e tal. É um projeto com um ciclo de vida. Faz parte de um projeto maior, né, do produto maior, que é a logomarca deles, né, do motoclube deles. É o projeto. E o detalhe é que esse colega é gerente de projeto, então ele está implantando essas coisas lá e está dando super certo e tal. Quer dizer, não precisa ser propriamente um produto de software. Pode ser, o nosso exemplo é a camiseteria, né? O outro colega montou uma delivery de comida, de lanche, de passagem muito bom, por sinal, né? Mas aí que tá, é projeto. E é importante que tenha essas etapas e que, se fizer parte de um ciclo maior, de um produto, de um ciclo de vida de um produto, é importante que esse ciclo de vida também esteja desenhado. Então, que você tenha essa visão. Para isso, o termo de abertura é essencial.
Porque você tem essa visão macro logo de cara. Falei, nossa, o projeto é grande, hein? Imaginei que fosse ter tudo essas coisas, não. Às vezes a gente nem sabe do que se trata, né? Vamos lá, ó. Algumas conclusões. Vamos praticar um pouco. Agora a gente vai debater um pouquinho, tá? Inclusive, deixa eu cortar um pouco aqui. Nós vamos debater um pouco, gente. Alguns de vocês podem me citar, e agora é hora de abrir o microfone para falar, tá? E de preferência eu gostaria que um por um falasse. Vocês podem me citar alguns exemplos de projetos, seja na área filantrópica, seja na área... Não importa, qualquer que seja. Vocês podem me citar alguns exemplos e falar um pouquinho a respeito de projetos que vocês já ouviram falar, ou que vocês fazem parte, ou que vocês trabalham, né? Projetos da igreja, projetos de colegas, de grupos, qualquer coisa nesse sentido, até mesmo no ramo profissional. O que vocês podem me falar a respeito? Vamos lá. Aí, professor. Fala, Wagner. Um projeto que é muito bem para explicar é o projeto do Apollo. Levou o homem à Lua. E lá levou os Estados Unidos inteiro num projeto só. Tudo que era canto lá. Uhum. Realmente é um bom exemplo, tá? É um bom exemplo. O projeto Apollo, que levou o homem à Lua, né? Projeto criado pela NASA, é um excelente exemplo, porque o projeto envolveu mais que o país, eu posso até dizer, né? Alguns fornecedores até de fora do país trabalharam junto com a NASA, né, para alcançar esse objetivo. Lógico, especialmente a nação em si, né, o Parque Industrial Americano, para atender a necessidade. Mas é um excelente exemplo. Muito bom, vai. Quem mais pode me dar alguns exemplos aí? Só para atender crianças de comunidades carentes, dando cursos, aulas de violão. Oh, isso é legal, muito interessante. É um projeto filantrópico bastante legal. Tá? Tem vários exemplos, né? Aqui em Campo Grande mesmo. Hoje mesmo eu vi um na TV muito legal. Tá? Muito interessante. Eu vi um também, não faz muito tempo, um projeto de ensino, tá? Que visa ajudar o pessoal que... O pessoal trabalha no lixão, né? Para preparar eles, né? A questão de... Como é que eu vou explicar para vocês? O pessoal tinha uma defasagem muito grande de alfabetismo, né? Então, tinha muito analfabeto, tinha gente que abandonou a escola na terceira série, quarta série, tá? Então, o que o pessoal fez? Eles montaram um projeto para atender o pessoal do lixão com ensino profissionalizante. Olha só que legal. Então, a pessoa trabalhava lá no lixão, né, desenvolvendo a atividade dela lá tal, e num determinado período ela saía e tal, se arrumava, tal, tomava um banho, tal, né? Às vezes até o pessoal conseguia uma alimentação, isso é muito bom, que tinha gente que comia mal pra caramba, a gente sabe disso, né? E o pessoal conseguiu um resultado muito positivo, tá? A defasagem educacional era muito pesada na região e eles conseguiram que 60% das pessoas analfabetas, olha só, 60%, elas conseguissem em um ano ler e escrever. Olha que legal. Gente, eu não sei se todo mundo participa ou já teve contato com isso, mas isso é muito interessante, porque a pessoa analfabeta, ela se sente privada de algo que para nós é trivial, né? A capacidade de ler e escrever para nós é uma, né? Não sei também se alguém tem contato com isso, tal, mas existem vários projetos, por exemplo, de inclusão digital, né? E é interessante
algumas situações, como, por exemplo, a gente até viu, eu estava assistindo o jornal, outro dia falou isso, eu fiquei abismado. O pai, que era lavrador, por um acaso descobriu um lugar lá na mata que dava sinal de Wi-Fi. E ele conseguiu um equipamento, um tablet, um negócio assim e tal, e levou o filho até o local, né, para que o filho pudesse fazer as aulas usando aquele sinal de Wi-Fi. Olha só que legal. No meio da mata. Pô, isso é uma coisa tão fora de realidade pra gente, porque, afinal de contas, nós estamos tendo a nossa aula online, né? Para nós que somos de TI, é inconcebível ficar um dia sem notebook, sem o tablet, sem o smartphone. Lembra uma vez, até fiz uma brincadeira com vocês, até questionei quanto tempo vocês conseguiam permanecer longe da tecnologia? Lembra que a gente falou sobre isso mês passado? Pois é, para nós é inviável. Eu, por exemplo, sem tecnologia, eu não tenho emprego. Eu sou desenvolvedor web, né? Eu sou desenvolvedor de serviços, né? Serviços e microserviços, né? Para a internet, para nuvem. Eu trabalho como desenvolvedor para a Unimed. Eu dou aula de TI na universidade, né? Nós damos aula virtual para vocês. Então, sem tecnologia, sem toda uma infraestrutura, não tem como a gente fazer isso. E tem todo um projeto por trás disso, né? Tem todo o projeto de infraestrutura, de fornecimento de serviços, né? Nós temos uma gama imensa de projetos hoje em andamento que mantém a nossa sociedade funcionando. Falando nisso, alguém pode me citar mais alguns? Acho que eu já falei bastante, né? Está na hora de deixar vocês falarem. O Igor já falou, o Wagner já falou. Quem mais pode falar? Eu vou ter que escolher as vítimas. Fala aí, Mikael. No caso, lá no serviço, no caso, eu trabalho no Sebrae, a gente começou com um projeto de automação de processos, né? A gente instalou uma nova ferramenta chamada Fluig, que é da TOTS. E a gente começou com esse projeto de estar agilizando e automatizando alguns processos que eram feitos manualmente, né? Legal, cara. Esse é o tipo de projeto que é muito bom estar envolvido, viu? Você vai ver muita coisa que a gente está discutindo aqui na prática. Isso é muito legal. Sim. Muito legal mesmo. Apesar de eu não gostar muito da TOTS, tá? Particularmente falando, eu não gosto deles, não. Mas eu tenho... trabalha bastante com os produtos deles. Eu tenho os meus motivos para não gostar deles. Mas tudo bem. Gente, quem mais pode me dar exemplos de projetos? Pode ser em qualquer área. Pode falar um pouco a respeito? Já falou o Mikael, falou o Wagner. Vamos ver a coordenadora. Vai, coordenadora. Dá um exemplo de projeto aí que seja legal. Já me descobriu, né? Eu tento entrar quietinha, mas não tem jeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fala, gente. Boa noite. Boa noite. Não pode falar sozinha. Todo mundo conversando comigo. Pessoal, eu vim para conversar com... Era para a turma do sexto de ciência, era para estar aí. Já vi que tem poucos. Pessoal de TADES, eu vim para conversar também com vocês. Então, o que acontece? Teve alguns alunos, na hora de fazer o ajuste de horário, que tinha algumas disciplinas que não estavam sendo ofertadas, tá? Eu acabei de cadastrar essas disciplinas, tá? Então, eu peço que quem tem disciplinas para incluir no horário, depois me procure para a gente resolver essa situação, tá? Para a gente arrumar esse horário de novo.
Vamos acrescentar as disciplinas. Aí, como vocês sabem, o curso de análise de sistema é o último semestre. Então, vamos ver a melhor forma de formar vocês, né, incluindo essas disciplinas aí. Certo? Certo, pessoal? Acorda, povo. Cadê o pessoal do sexto de ciência? Meu líder foi embora. Wesley. Tô aqui. Hã? Tô aqui. Cadê o meu líder que agora o Nelson foi embora? Eu acho que ele foi embora lá pra cidade dele lá. Oi? Eu acho que ele foi embora pra cidade dele. Ele me falou que teve um probleminha, teve que ir embora. Eu preciso de um líder aí, gente. Acha um líder e me chama no privado dessa turma. E o Rafael. Cadê o Rafael? Rafael nem na aula não tá, né? Rafael. Fala pro Rafael me chamar no privado, Wesley. Fala sim. Fala pra ele pra gente conversar. Beleza, fala pra ele. Tá bom? Tá bom. Pessoal, vou falar só mais uma coisinha pra vocês. Não vou atrapalhar mais a aula não, professor. Não vou falar de nenhum projeto, mas eu vou falar de um projeto futuro da Uniderp. Eu já falei com o pessoal de análise de sistema, né? O pessoal de ciência ainda não conversei, não consegui chegar na sala deles. Mas o que acontece? Nós vamos ter uma mudança no portal e já está certa, né? O pessoal, até para o pessoal de análise fiquem sabendo, tá? Acessem o portal, olha lá no íconezinho que eu falei, já está meio que liberado. Ele está em fase de teste, mas já está liberado. Hoje a gente teria que ter aula direto pelo portal, mas aí eu preferi não, porque ainda estou fazendo muito ajuste de horário. Tem gente que está sem acesso ao portal ainda. Então, vai ter essa mudança. E semana que vem eu vou avisar vocês. Teoricamente, seria na segunda-feira para a gente iniciar essas aulas pelo portal. Mas eu acho que eu vou prorrogar mais um tempo, porque tem muita gente sem ajuste de horário, tá? Então, se não tem ajuste de horário, não tem portal aberto, né? Então, se não tem portal aberto, não consegue assistir a aula. Então, vamos deixar para mais para frente, mas eu vou avisando vocês, tá? Outra coisa. Fran, vou precisar da sua ajuda. Você tá aí, né? Fran? Já vi que ela respondeu baixinho, né? Tímida que só ela, igual eu. Então, olha só. No semestre passado, no final do semestre passado, eu tive muitas situações chatas de alunos com problemas nas EDs, aqueles estudos dirigidos que tem no portal de vocês. Alunos não fizeram, aí faltava uma semana, tentou fazer, não conseguiu porque o portal estava instável. Aí depois chegou no último dia, fechou a ED, aí perderam aquele 1.500 pontos da atividade transversal. Então, esse semestre, eu conversei já com algumas turmas que eu consegui ir na sala e vou conversar com vocês. Vamos colocar uma data para uma data de começo, tá, gente? Uma data para esse estudo dirigido. Vamos combinar aqui que até dia 10 de setembro todo mundo vai estar com ele feito? Porque assim, professora, porque o estudo dirigido, o professor fez uma cara assustada, né? Mas o estudo dirigido é uma sentada, viu, professor? O aluno faz. Se ele sentar, ele faz esse aí. Se duvidar, em 2 dias, se ele não quiser fazer em um só. Pode dividir em 2 dias, ele consegue fazer e ganha 1.500 pontos na atividade transversal. Né? 1.500 pontos em todas as disciplinas. Então, semestre passado teve gente que não conseguiu, aí me mandou e-mail, o sistema já tinha fechado, e eles ficaram sem essa nota. Eu tentei abrir chamado, mas os prazos venceram e eu não consegui uma resposta boa para alguns, tá? Porque, assim, outros foi erro sistêmico, aí eu consegui resolver, mas teve outros que realmente deixaram para fazer no final e não conseguiram essa pontuação. Então, hoje, nesse começo eu fiz um planejamento, até conversei com os professores, falei, vamos conversar para a turma fazer bem no início. Então, vamos estipular até dia 10 de setembro, dá tempo muito bem para vocês sentarem e fazer essa ED. Professora, dia 10 de setembro fez.
Dia 12, a pontuação não apareceu, a gente tem como correr atrás. A gente tem um semestre inteiro para tentar resolver isso aí, tá? Se deixar para a última hora, a gente não dá certo, gente. Muita gente reprovou no final do semestre por conta dessa bendita do estudo dirigido, tá? Então, vamos fazer isso. Vou contar com vocês para você cobrar a turma. O Rafael, quando o Wesley falar com ele, falar comigo, eu vou falar para o Rafael também pegar firme com a turma para cobrar, para a gente fazer. E eu tenho como controlar isso, hein, gente? Pelo meu sistema, eu consigo ver quem fez e quem não fez, tá? Então, peço a colaboração de vocês para a gente ficar livre das EDs logo no início e, se tiver problema, eu ter como recorrer, tá? Abrir um chamado, esperar a resposta tranquilamente, sem a gente precisar ficar correndo no final do semestre. Combinados? E aí eu vou colocar lá no grupo de comunicados o comunicado sobre o tutorial do acesso ao portal pelo AVA, tá? Então, acesso às aulas pelo AVA. Então, eu vou colocar lá e vou avisar para vocês, ó, pessoal, a partir de hoje não tem mais link, é só pelo portal. Então, procurem fazer o ajuste de horário. Quem não está com horário confirmado, vamos confirmar. E, Wesley, você vai falando também isso tudo lá no seu grupo, tá? Vai me ajudando aí, enquanto o Rafael não está na aula. Beleza. Então, vamos fazer o ajuste o mais rápido possível. Quem tiver com problema de rematrícula e quiser conversar comigo, me chama no privado que a gente conversa, tá? Eu tento ajudar de alguma forma. E aí vamos tentar resolver a situação para ninguém perder aula, tá? Porque quem não tiver acesso no portal não vai conseguir assistir essas aulas, tá? Porque o acesso vai ser só por lá e o professor não tem nem como disponibilizar o link mais, certo? Então é isso aí, gente. Conto com vocês. 10 de setembro, todo mundo com a ED feita, tá? Para garantir essa pontuação e ficar livre disso no final do semestre. E fiquem atentos com o portal. Quem não confirmou o horário, vamos confirmar para que possa assistir a aula tranquilamente. Certo? Professor, muito obrigada de novo, tá? Depois da aula, se você puder me ligar, eu agradeço, que eu preciso conversar com você, tá bom? Tranquilo. E boa noite, pessoal. Boa aula. Aproveita aí bastante. Tchauzinho. Falou, tchau, tchau. Beleza, gente, vamos lá. A gente estava falando de projeto. A Adriane falou um negócio legal, né? O projeto das EDs aí. Pô, 1.500 pontos? É muita coisa. Lembrando, né? Semestre passado, teve uma galera que reprovou aí por causa de 50 pontos, 100 pontos, que é um relatório, tá? Tem que ficar ligado nisso aí, viu? Quem teve aula de computação gráfica, troca ideia que o pessoal teve comigo, computação gráfica semestre passado, teve uma galera que reprovou por bobeira, tá? Reprovou por 100 pontos, por 50 pontos, uma coisa assim, tá? Então tem que aproveitar bastante a oportunidade, viu, gente? Pô, 1.500 pontos. Caraca. Bom, vamos lá. A gente estava falando sobre projetos, né? Eu acho que já deu para entender aonde eu quero chegar. Então, um projeto não é simplesmente só você pegar e ter uma ideia e querer fazer investimento. Não, eu tenho uma ideia, tenho uma verba aqui, vou fazer investimento. Não é bem assim. Tem todo um planejamento por trás, tal, tudo mais. O Micael trabalha no Sebrae, ele sabe bem do que eu estou falando, tá? Acredito que tem vários de vocês também que têm contato com isso, têm vivido isso, então dá para saber bastante como é que funcionam as coisas, tá? Bom, eu acho que para essa aula tá legal, né? É para dar uma ênfase mesmo. Essa matéria, como eu falei para vocês, é uma matéria meio complicada, muito teórica e tal.
Então, eu não vou entrar em muitos méritos, muitos trâmites para ficar discutindo aqui com vocês. A gente já alcançou o objetivo. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que a gente discutiu? Gostaria de colocar mais alguma coisa? Dar sua opinião? Alguma sugestão? Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou preparando aqui o slide de encerramento. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Wagner. O senhor vai tocar naquele assunto de quando o projeto está em andamento e o desgraçado resolve mudar de última hora, mudar uma parte que... Dessas partes, ou você não vai tocar? Vou falar assim, isso aí é levantamento de requisitos. Quer ver? Deixa eu me situar para dizer exatamente quando que a gente vai falar sobre isso, tá? Só um minutinho. Eu já vou dizer para você de imediato. Só um pouquinho. Eu já tinha dado essa disciplina, então eu tenho todo esse material disponível. Deixa eu só confirmar. Não, engenharia de software não. Peraí. Aqui. Opa! Deixa eu ver. Nós vamos falar sobre isso, sim. Levantamento de requisitos. Vai ser lá pela... hoje é o primeiro encontro. Deixa eu ver. Terceiro. Lá pelo quarto encontro, lá por aí, a gente vai falar sobre levantamento de requisitos. A gente vai falar justamente sobre isso aí, tá? Que é a questão do... a primeira vez que a gente vai falar sobre isso, né? E depois da prova, a gente tem uma aula que vai tratar de gestão de mudanças e implantação. Essa aula, a gente vai falar justamente sobre isso também. Tá? Então, esse assunto vai aparecer em 2 momentos. Tá? No levantamento de requisitos, que é na 4ª aula aqui, e depois da prova, na 2ª aula, que a gente vai falar de gestão de mudanças. Tá? Eu devo trazer um estudo de caso para falar a esse respeito. Tá? Na próxima aula, eu já vou trazer estudo de caso. Então, eu vou ver se eu consigo encaixar direitinho para trazer os estudos de caso para a gente poder discutir bastante, tá? Gente, eu vou precisar muito que vocês participem nessa aula, tá? O pessoal vai ter que deixar um pouco de lado aí a timidez e tal, porque essa aula, ela tem que ser uma aula mais interativa, tá? Então, tudo bem, a gente está começando agora, tá? Na próxima aula, já venham preparados para a gente poder discutir bastante, tá bom? Porque eu vou precisar da participação de vocês, beleza? Deixa eu abrir aqui o último slide, então, só um instantinho. Eu fechei sem querer aqui. Vamos lá. Aqui. Isso. Agora deixa eu colocar aqui, tela cheia. Vamos lá. Vamos para as nossas conclusões, então, tá? Muito bem. Em termos de conclusão, baseado naquilo que a gente viu, o que a gente pode dizer a respeito, tá? Tem uma plataforma móvel? Acho que eu abri a aula errada. Só um pouquinho, gente. Acho que eu me confundi. Estou mostrando o slide de ontem. Peguei a pasta errada, desculpa. Eu estava crente que eu tinha pego... Eu pensei, sexta-feira, professor. Hoje é sexta-feira. Bons tempos que sexta-feira significava alguma coisa, né? Hoje, não significa nada. Mas isso vai mudar em breve, se Deus quiser. Aqui, beleza. Agora sim. Vamos lá? Chique. Então, vamos lá. Ó. Após essa explanação, é possível perceber que o planejamento de um projeto não é algo tão simples. Nós já percebemos isso, né? Nós já vimos que você lidar com um projeto é uma coisa bastante complexa, envolve várias etapas, tem vários ciclos que devem ser organizados, padronizados, documentados, tem toda uma liturgia por trás disso que deve ser obedecida, tal, né? Não é uma coisa muito oba-oba,
É algo bem organizado e que deve ser levado muito em consideração, tá? Constando de várias etapas e formas, as quais visam facilitar o seu gerenciamento no decorrer do tempo. Uma vez que você adote essas práticas, o gerenciamento do projeto fica muito mais fácil. Se você estiver usando uma prática cíclica, né, que você vai ter várias iterações, você vai perceber que a maturidade dessa equipe a cada iteração ela aumenta. Então, algumas coisas, algumas lições aprendidas são aplicadas e a qualidade a aumentar muito mais. Tá? No próximo encontro, nós vamos analisar o papel do gerente de projetos, suas complexidades, responsabilidades e participação no processo. E, se tudo correr bem, eu trago um estudo de caso para a gente dar uma analisada, debater um pouco em cima disso, tá? Dar algumas opiniões e discutir possíveis soluções para um determinado problema. Beleza? Alguma dúvida? Professor, boa noite. Eu tenho uma pergunta para fazer. Fala. Se eu não me engano, no segundo ou no terceiro semestre, a gente teve uma matéria de gestão de projetos. Eu queria saber do senhor qual a diferença dessa matéria do senhor para aquela. Porque eu vi que os conceitos são os mesmos, né? São bem parecidos sim. A diferença é que em gestão de projetos, a disciplina, ela dá uma abrangência muito maior e eu espero que o professor tenha levado isso em consideração, tá? Quem foi o professor que deu? Você lembra, Claudio Omar? Foi o Luiz, xará do senhor aí, Luiz... o professor Luiz César? Luiz César. Isso. Então, essa matéria, ela é voltada para a gerência de projetos como um todo, tá? Então, não é apenas um tratamento especializado em software que ele dá, tá? Essa disciplina que vocês viram lá atrás, ela dá uma abrangência geral, uma visão, uma generalista. Na verdade, de acordo com o correto, seria vocês terem visto gestão de projetos semestre passado e esse semestre veio essa disciplina. Não podia ter deixado ela tão distante uma da outra, tá? Certo. É uma pena, mas infelizmente os quadros de disciplina são montados assim e a gente tem que atender, tá? No caso, então, é como diz mesmo a matéria, de software, né? Gerenciamento de projeto de software. Vai ser voltado para o software, ao contrário do outro que abrangia tudo, né? Exatamente. A outra disciplina ela dá uma visão muito mais abrangente. Essa aqui a gente vai focar em software, em sistema. Então, por exemplo, quando a gente estiver desenvolvendo uma WBS, por exemplo, a gente vai, provavelmente, os estudos de caso, tá? Já adianto que todos eles são assim, tá? Todos os estudos de caso são voltados para o desenvolvimento de sistema. Então, são problemas voltados na área de TI para o desenvolvimento de ferramentas de TI, tá? Quando a gente está estudando gerenciamento de projetos ou gestão de projetos de forma abrangente, o estudo de caso pode ser literalmente qualquer coisa. Tá? Aqui no nosso caso, não. É voltado exclusivamente para a área. Tá? Então, essa primeira aula ela é só para dar uma visão geral, assim, uma contemplação do todo que a gente vai observar. Mas, a partir da próxima aula, eu vou focar mais dentro do software propriamente dito. Tá bom? Ok, professor, obrigado. Nada, beleza. Mais alguma dúvida? Professor, qual a diferença do PMBOK para o Framework Scrum? Qual a diferença do PMBOK para o Framework Scrum? Rapaz, eu não conheço esse framework aí, não. Acho que é metodologia de desenvolvimento ágil. Scrum. Metodologia ágil. Isso aí. Tá, entendi. Na verdade, o PMBOK e o ágil, eles se complementam. Tá? Eles não têm diferenças. O PMBOK está voltado mais para as práticas voltadas à qualidade e documentação. O método ágil, ele está voltado para o desenvolvimento. Então, uma coisa completa a outra. Tá?
Não que uma substitua a outra. Não, eu vou trocar o PMBOK pela metodologia ágil. Não. Metodologia ágil é para desenvolvimento de sistema. São práticas voltadas para a capacitação, melhoria e qualidade das atividades e dos artefatos produzidos por uma equipe de desenvolvimento. PMBOK está ligado à documentação. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que tomar cuidado, tá? Elas se complementam. Você não pode dizer que vai substituir uma pela outra. Então, toda a parte de organização, gestão de projeto é PMBOK. Documentação, os ciclos, como gerenciar esses ciclos é PMBOK. Aonde que entra a metodologia ágil? Como você vai tocar a fase de execução do desenvolvimento do software. Por exemplo, quais são os artefatos que vão ser gerados durante a fase de execução? O PMBOK não se preocupa com isso. O PMBOK simplesmente diz, você tem que gerar alguns artefatos. Mas ele não diz quais artefatos você vai gerar. Já a metodologia ágil que você vai adotar, se você for usar Agile ou se você for usar qualquer uma voltada, né, na área, você pode aplicar, por exemplo, você pode aplicar Scrum? Pode, sem problema nenhum. Quais são os artefatos de Scrum que você vai produzir durante a execução? A fase de execução, ela tem a sua separação dentro da metodologia ágil. Ela tem etapas específicas dentro da metodologia ágil. Então, quais são os artefatos que você vai produzir? Eu vou ter um Project Backlog, um Project Backlog, eu vou ter as minhas tasks, eu vou ter as minhas worklists, eu vou ter os meus bugs. São artefatos. São documentos que são produzidos durante a fase de execução e são utilizados pela fase de execução. Eles não extrapolam a execução. Certo? Então, uma coisa complementa a outra. Tá? Então, do ponto de vista de gestão, eu estou falando ali do alto da posição de gerência. Você está olhando a fábrica de cima. Você não está no chão da fábrica mais. Você está olhando de cima. A diferença é que a nossa fábrica é uma fábrica de software. Então, quem está olhando de cima tem que se preocupar com o quê? Com toda a parte PMBOK que envolve o ciclo de vida e o ciclo do projeto. A execução é no chão da fábrica. Então, se eu fosse localizar as coisas, eu poderia dizer para você que PMBOK está aqui em cima. Está tomando conta do todo. Da gestão do todo, né, do projeto como um todo. Projeto. A metodologia ágil, ela está no chão da fábrica. Ela ajuda a equipe do chão da fábrica a desenvolver de maneira a atender às necessidades e às imposições que são feitas pelo PMBOK. Entendeu, Igor? Certinho. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Algum questionamento, alguma sugestão? Não? Então, vamos à parte final. A parte que nos interessa. Vamos à CLOE, né? A atividade, relatório de aula. Vamos lá? Baseado nas experiências desta aula, escreva seu relatório assinalando sua experiência ao compreender do que trata os seguintes tópicos. Olha o que eu quero que vocês façam. Baseado em tudo que a gente viu, eu quero que você pesquise e construa uma definição de PMBOK, organização e estrutura, visando em especial os tópicos discutidos em aula. Então, o que a gente falou sobre PMBOK? Aqui, eu quero que você retrate isso no seu relatório. Então, você vai dar uma olhada nesse PDF, você vai dar uma revisada nas anotações, caso você tenha feito. Você vai dar uma revisada no vídeo que eu vou publicar depois, tá? Aí você vai preparar o seu relatório do ponto de vista da PMBOK. O que a gente viu de PMBOK aqui? Nós vimos os processos PMBOK. O que mais a gente viu? Eu quero que vocês falem sobre os processos. Como esse casamento da PMBOK pode ajudar a gente na gestão, nessa visão de cima da fábrica. Como que a gente vai gerir o nosso projeto, tá? Eu quero que você pesquise um pouco mais, leia um pouco mais a respeito e construa uma definição disso. Beleza? Não é algo pequeno,
É óbvio, eu sei, tá? Mas é algo bastante interessante. Isso vai dar uma visão muito boa para vocês do que vem por aí, tá bom? Prepare seu relatório junto com o assunto abaixo e envie para o e-mail do professor. Beleza? O título do assunto. O assunto é, entre colchetes, GPS, Gestão de Projetos de Software. Atividade 2020-08-28. A data de hoje ao contrário. Beleza? Esse é o assunto. Já sabe que se fugir do assunto, não vai cair direto lá na lixeira e eu não vou ver. Não venha chorar. Ah, não, porque eu mandei e tal, mas se você mandou com o assunto errado, já sabe. Tá? Muito cuidado com isso. Todo mundo aqui já é macaco velho com isso, então muita atenção. Beleza? Data de entrega, dia 30/5, domingo. Tem 48 horas para fazer, dá para fazer de boa. Até às 11h59 da noite. Bom? Alguma dúvida sobre o relatório? Sobre o que tem que ser feito? Redação de vocês, tá, gente? Se você for citar alguma coisa, faça como você escreveu no teu projeto integrado ou na documentação baseada na BNT. Citando fulano de tal, aí você coloca o texto. De acordo com fulano de tal, aí você coloca o texto. Tem que haver a citação. Precisa da bibliografia, professor? Se você usar a citação, precisa. Se não, não precisa. Entenderam? Alguma dúvida? Nenhuma? Muito bem, então. Ótimo, ótimo, ótimo. Encerramento, tá aqui meu e-mail, todo mundo já tem, já sabe, tá? luiz.a.rodrigues@educadores.net.br. Beleza, gente? Em nome da Unidep e da Croton, eu agradeço a presença de todo mundo. Peço que todo mundo se cuide. Até o próximo encontro, na sexta-feira que vem, nessa disciplina. Quem faz PO comigo, a gente vai se ver de novo, várias vezes durante a semana. Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima aula. Fui! Falou!